vai começar falando aqui sobre essa questão, esse ponto extremamente sensível, que é tratar sobre a violência de gênero, né? A violência contra a mulher. Para vocês entenderem a gravidade, né, da situação, a Organização Mundial da Saúde, ela entende essa problemática como algo que envolve, de fato, um problema de saúde. É um problema de saúde pública, um problema que exige diversos estudos, que exige diversas pesquisas, que as pessoas vão atrás para buscar soluções. Então, não são fatos isolados, são fatos extremamente espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? A nossa aula hoje ela está centrada especificamente no que a gente entende, né, como a violência no Brasil, mas a gente sabe que essa violência é uma violência mundial. Mas, professora, entendendo que a violência contra a mulher é uma violência, um problema de saúde pública, quando foi que o Brasil passou a se preocupar com isso? O Brasil sempre se preocupou com essa narrativa da violência contra a mulher? Isso sempre aconteceu? Ou a gente teve um fator determinante para que surgisse uma lei muito conhecida aí na vida de toda mulher, né? Toda mulher, ela tem que conhecer essa lei. Vocês sabem de que lei eu estou falando? Falem aí no chat se vocês sabem qual é essa lei, né? Uma lei importantíssima para as mulheres. Essa lei, ela veio, né? E ela tem uma história por trás dela, e ela é uma lei chamada de Lei Maria da Penha. Então, o Brasil, ele foi, exatamente, a Aline, a Tatiane, a Isadora, a Jaqueline colocaram ali no chat. Essa lei, a lei que tem como número 11.340 e foi publicada em 2016, ela vem justamente para que o Brasil ocupasse a 18ª posição entre os países que adotaram leis para punir os agressores das mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio e ela surgiu justamente de um caso, de uma problemática envolvendo uma mulher. Não sei se vocês conhecem, né, a história da Maria da Penha. Ela foi a precursora, a responsável, né, por ter o seu nome ali, e justamente por ter passado por vários problemas para que ela pudesse, de fato, ser enxergada pelo mundo. Então, a Maria da Penha, na época, né, em que se iniciou ali as agressões, ela era uma farmacêutica, ela é formada em farmácia, ela é mestre também na área, se eu não me engano, e ela sofreu por muitos anos, violência doméstica praticada pelo seu companheiro. O seu companheiro tentou, em 2 momentos, né, matá-la. Então, ele foi autor de 2 tentativas de feminicídio. Numa primeira vez, ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia, com uma espingarda, que fez com que ela ficasse paraplégica. E depois ele tentou eletrocutá-la no banho, né? Então, assim, foram longos anos engolindo aquilo, vivendo esse mundo, essa problemática que a gente sabe que não é uma problemática isolada, né? Muitas mulheres sofrem por isso. Então, a Maria da Penha, por muitos anos, ela guardou isso, ela apanhou literalmente calada, ela sofreu muito, ela ficou paraplégica. Para quê? Para que depois de um tempo ela resolvesse denunciar. Tendo denunciado, né, nos órgãos brasileiros, ela entendeu e visualizou, na verdade, uma lentidão, uma morosidade do Brasil, da justiça brasileira em resolver. Por quê? Porque até então, até aquele momento, para vocês terem uma ideia, a violência doméstica, ela era resolvida no âmbito dos juizados especiais. Os juizados especiais são responsáveis pelos crimes e pelas contravenções penais de menor relevância, de menor importância, né? Então, ali, ela era processada
pelos juizados especiais, e muitas vezes os companheiros que agrediam as suas companheiras, eles acabavam tendo que pagar uma multa, e era isso, né? Então, assim, ela foi a pessoa que foi ao judiciário, ela tentou, e quando ela percebeu que a justiça brasileira ela não era suficiente para resolver o seu problema, o que ela fez? Ela foi para os órgãos internacionais. Então, por meio de uma denúncia, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela levou essa discussão, né? E essa discussão ela se prolongou por alguns anos e ela teve como sentença, né? Não é bem a sentença a palavra, porque a Comissão de Direitos Humanos eles não fazem sentença, eles fazem uma recomendação para os estados. Então, ao final ali dessa recomendação, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil ao pagamento de uma indenização para Maria da Penha. O seu companheiro também foi condenado, né, na justiça brasileira. E daí surgiu essa necessidade de uma legislação que se preocupasse com a violência contra a mulher. Então, a partir dessa lei, a Lei 11.304 de 2006, a Lei Maria da Penha, surgiram regulamentações para definir o que era violência, como se entendia a violência, o que se entende por violência sexual, patrimonial, física, moral. Nós temos ali 5 tipos de violência. Nessa lei vocês conseguem ver bem claramente essas definições. Nós temos definições relativas às questões que envolvem a medida protetiva que é dada, né, para o seu companheiro manter uma certa distância para justamente prevenir e para cuidar da mulher. Então, foi só em 2006, pensem, quantos e quantos anos não se passaram até que a gente pudesse ter uma regulamentação. A partir daí, também surgiram canais oficiais de denúncia para aquelas mulheres que sofrem, né, violência doméstica. E eu vou trazer aqui para vocês, eu até deixei, porque eu acho que isso é importante que vocês saibam pesquisar sobre isso, então eu quis trazer aqui para que vocês entendessem um canal oficial em que vocês têm inúmeras informações sobre como denunciar em caso de agressão. Cabe à pessoa que se sente lesada, que se sente agredida, cabe à mulher ir atrás de denunciar seus companheiros. E esses canais oficiais, eles estão, a gente tem informações, obviamente, na internet e tudo mais, mas tem um local em específico que a gente tem reunido vários canais oficiais e eu quero mostrar para vocês esses canais. Então, eu vou compartilhar aqui, deixa eu compartilhar para vocês só um pouquinho. Aqui. Esse canal, Prof, você consegue jogar para mim na tela, por favor? Exatamente. Vejam aí, esse site é o site oficial do governo, em que vocês têm informações sobre violência doméstica contra a mulher e sobre locais em que vocês podem realizar as denúncias. Então, aqui a gente sabe que esses canais oficiais, eles são os mais diversos possíveis. Vocês têm até ONGs que cuidam dessa escuta, vocês têm inúmeros canais, mas o canal que é o atendimento direto, né? Atendimento oficial do Estado, quando eu falo, eu quero dizer Brasil, é o 180. Então, esse 180, ele vai ser esse canal de enfrentamento à violência contra a mulher, canal direto, em que eles recebem as denúncias de violações contra a mulher e eles vão encaminhar essas denúncias para os órgãos competentes, a depender ali de cada caso, de cada estado, de cada cidade, tá? Então, aqui vocês têm esse 180, vocês têm também um canal direto pelo aplicativo de Direitos Humanos Brasil, né? Tem também a página da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Tem aplicativos, vejam, aplicativos que vocês conseguem baixar para fazer esse contato
para realizar essas denúncias. E eu digo isso por quê? Porque vocês, como assistentes sociais, né? Vocês, como mulheres, de maneira geral, nós precisamos saber disso. Mas para a atuação profissional de vocês, esse tipo de informação é de suma importância, para que vocês possam instruir as pessoas que chegam até vocês com alguma dúvida, que chegam até vocês perdidas, né? Porque a gente sabe que a violência doméstica, ela causa uma confusão não só de cunho físico, né? O físico, às vezes, é o menor dos problemas, entre aspas, tá? Quero deixar bem claro. Mas as questões psíquicas que a mulher enfrenta são muito piores. Então, elas não sabem, elas não conseguem enxergar esse tipo de informação, tá? Então, aqui vocês têm esses canais oficiais, vocês têm telefones para que isso seja feito, caso aconteça fora do país. Vejam, aqui vocês têm uma lista, né? Aqui também existem perguntas e respostas que possam vir a surgir, então pode ser que isso aqui seja uma cartilha para vocês, né? Aqui, ó, vejam, vocês têm os tipos, as explicações sobre os tipos de violência contra a mulher. Quando eu disse para vocês que a Lei Maria da Penha, ela determinou 5 tipos de violência: violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Aqui vocês também têm essas informações. Vocês poderão instruir as pessoas que chegam até vocês com essas informações. Isso aqui é de extrema relevância, tá? Para mim, são dois sites que são de extrema relevância. Esse site que eu disse para vocês, e tem mais um que eu quero mostrar para vocês também. Pera lá, deixa eu colocar aqui. Tem mais um que também é extremamente importante, que é o site do próprio Instituto Maria da Penha. Eles têm um instituto, tá? E aqui eles têm um site com várias informações. Eles têm esse site, essa parte do site em que eles explicam exatamente como funciona esse ciclo de violência, né? Esse ciclo de violência, que é um ciclo comum em todos os casos de violência doméstica. A gente tem esse aumento da atenção no convívio, né? Para depois vir ali posteriormente o ato de violência, depois esse sentimento de arrependimento. Ele fez porque ele estava estressado, ele fez porque ele estava nervoso, ele fez porque eu falei tal coisa para ele. Não, gente, violência não tem justificativa. E a vítima, ela nunca é culpada. Isso as pessoas têm que entender de uma forma bem clara, assim, né? Não vai ser culpa da vítima. Não é porque a vítima colocou um shorts mais curto, não é porque a vítima colocou um shorts mais comprido, não é porque a vítima colocou um decote ou ela não quis sair com decote. Não é isso que justifica qualquer ato de violência, tá? Então, esses são os 2 principais sites aí de suma importância para vocês compreenderem, tá? As questões que envolvem. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esses pontos, eu indico esses 2 sites. Eu quis trazer aqui justamente para a gente trazer uma maior prática para as nossas conversas, porque seria muito legal eu vir aqui e falar: olha, gente, Maria da Penha é isso, o artigo 1º fala isso, mas isso vocês já sabem, isso vocês têm acesso, vocês dão um Google aí, vocês conseguem acessar, vocês conseguem ler a lei como tarefa de casa. Deixo para vocês lerem a Lei Maria da Penha, para vocês de fato conhecerem, tá? Então, assim, entendam toda essa atmosfera, e nós, como mulheres, e os homens que estão aqui, sejamos canais, instrumentos de mudança. De pouquinho em pouquinho a gente consegue ir fazendo a diferença no mundo. Beleza, pessoal? Então, assim, nesse primeiro momento, eu quis trazer esses aspectos importantes sobre a violência doméstica, sobre essa lei, que é uma lei determinante quando a gente fala, né, do gênero feminino no Brasil, da proteção do gênero feminino no Brasil. Por meio dessa lei foram desenvolvidas inúmeras políticas públicas, inúmeras formas de prevenção, inúmeras campanhas, tá? Então, tudo isso
vem de encontro também com o que a gente vai falar lá no final da aula, que é a parte da seguridade social. Sendo um problema de saúde pública, é um problema de responsabilidade também do Estado. Então, cabe ao Estado fazer essa gerência, fazer esse cuidado, editar leis, criar políticas públicas, e vocês, como assistentes sociais, são o instrumento para fazer valer esse tipo de ferramentas para coibir a violência doméstica contra a mulher. Não só contra a mulher, contra o homem, contra o idoso, contra a criança, mas aqui a gente está falando especificamente da violência contra a mulher, tá bom? Prof, você consegue voltar para mim aqui o meu slide, por favor? Bom, então assim, entendemos nesse primeiro momento em relação à violência contra a mulher e passamos agora a conversar um pouquinho acerca de uma outra proteção, né, que é dada, de fato, a uma classe da sociedade, que são os idosos. Então, essa proteção dada ali aos idosos, ela é determinante, ela é importante e ela garante, de fato, né, essa proteção tanto da parte do Estado quanto da parte da família. Porque assim como a proteção da criança e do adolescente, o idoso também tem o seu direito garantido como se fosse numa balança. Então, a família tem que fazer a sua parte, assim como o Estado também tem que fazer a parte dele. Então, assim, são inúmeros os direitos do idoso, e a gente tem o Estatuto do Idoso, né, que foi ali publicado pela Lei 10.741 de 2003, que traz inúmeros direitos: direito de envelhecer, direito à liberdade, respeito, dignidade, alimentos, saúde, educação, cultura, moradia, transporte, atendimento preferencial, enfim, inúmeros são os direitos. Direito à assistência social, direito à habitação e urbanismo, enfim, inúmeros são os direitos garantidos aos idosos. E onde a gente tem, né, como bússola para a gente entender sobre essa proteção dos idosos? Essa proteção dos idosos, ela é dada justamente por conta desse Estatuto do Idoso, que foi criado lá em 2003, tá? Então, esse estatuto veio e trouxe alguns direitos específicos e eu vou tratar sobre, assim, pontuais direitos para vocês entenderem, porque se a gente ficar aqui, a gente teria que ter uma aula só sobre isso, né? Então, por exemplo, vocês sabiam que quando a gente trata de direito à habitação e urbanismo vinculado aos idosos, nós temos uma determinação que diz que os idosos, eles têm prioridade, eles têm preferência em programas habitacionais para fazer aquisição do imóvel, para poder morar ali. Então, assim, eles têm essa prioridade quando a gente fala de programas habitacionais, né? Também cabe aos idosos escolher onde eles querem morar. Obviamente, né, que nós estamos falando aqui de idosos que estão plenamente capazes, né? Que têm a sua saúde mental plenamente capaz, não teve nenhum tipo de interdição. Então, essa pessoa idosa, ela tem o direito de morar aonde ela quiser, com quem ela quiser, inclusive sozinha, né? Se ela tiver condições físicas e psicológicas para isso. Muitas vezes a gente escuta, porque eu vejo uma vizinha minha que tem 80 anos e as filhas largaram ela e só visitam ela de final de semana, é um absurdo, eu vou denunciar. Não, se ela tem 80 anos, se ela tem condições físicas e psicológicas para morar sozinha, se isso é uma opção dela, não cabe a terceiro tirar esse direito dela. Então, a gente tem esse direito garantido a todo o idoso, tá? Então, a gente tem também, quando a gente fala de direito à assistência social, a gente tem esse conjunto de regulamentações para promover as condições e as necessidades básicas para auxiliar no sustento do idoso. Quando a gente fala de famílias, né? Famílias que necessitam de um auxílio ali, de um centro de referência de assistência social, né? O CRAS, ou de uma secretaria de assistência social do município em que ele reside, ele tem esse direito, né? E cabe ao poder público fazer esse incentivo, trazer essa informação, essa publicidade sobre
essas questões. Obviamente que o dever primário é da família, o dever primário do cuidado é da família, mas cabe também a esses centros de referências, que nada mais são do que os lugares em que vocês estão atuando, né? Fazer esse cuidado, ter esse olhar, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de casas e lares de longa permanência para os idosos, esses lares, eles precisam ter uma licença sanitária, eles precisam estar inscritos no Conselho Municipal de Direitos para a Pessoa Idosa. Há uma fiscalização dessas instituições, tendo como dever do Ministério Público, do Conselho Municipal de uma cidade, dos órgãos relacionados à saúde pública, trazerem justamente esse olhar voltado para esse idoso, né? Então, a gente tem, por exemplo, o benefício da prestação continuada, quando a gente trata especificamente de casos específicos em que a pessoa ela cumpre ali alguns requisitos que estão determinados numa lei que a gente vai conversar no final da nossa aula, tá? Então, a gente tem todas essas regulamentações e essas atenções voltadas para a pessoa idosa, que para o Brasil, quando a gente fala de legislação, a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais, né? Então, a gente tem a lei que regulamenta a política nacional do idoso, e lá no nosso parágrafo, no nosso artigo 2º, perdão, nós temos estipulado que a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. Tendo 60 anos ou mais, para o Estado brasileiro, a pessoa é considerada idosa. Ela é considerada idosa, porém, isso não quer dizer, isso não é sinônimo, né, de doença, de incapacidade, de mau humor, como muitas pessoas apontam ali, né? Por quê? Porque hoje as pessoas idosas, elas têm direitos, elas têm autonomias, as suas autonomias, ela tem as regulamentações determinadas em lei, certo? E cabe ao poder público dar essa preferência para as pessoas idosas quando eles ditam políticas sociais, políticas públicas, como, por exemplo, a Política Nacional do Idoso, tá? Então, a gente tem essa preocupação garantida a todo e qualquer idoso no Brasil, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada. A Lourdinha falou assim, que não confia na lei. Acho que ela está falando da Lei Maria da Penha, né? Ou melhor, não confio naqueles que eram para aplicar a lei, porque desde o ano passado a violência contra a mulher só aumentou drasticamente. Sim, Lourdinha, concordo com você. Não adianta a gente ter uma lei, né, no papel. Obviamente que essa lei ela é importantíssima e foi um divisor de águas na nossa preocupação em relação à violência contra a mulher. Mas somados a essas leis que existem, nós precisamos também de políticas públicas. Por mais que tenha aumentado o número de casos de feminicídio, de agressão contra a mulher, a busca é sempre aquela para que a gente consiga fazer a nossa parte, tentar buscar formas de auxiliar, seja na atuação profissional, seja na atuação pessoal de vocês, atuação não, né? A vivência pessoal de vocês. Se vocês têm uma colega, uma amiga, uma irmã, uma mãe que vive nessa situação, vocês podem e devem denunciar, tá? Vou fazer só mais uma observação em relação a essa lei, uma curiosidade. Eu não sei se vocês sabem, mas essa lei não, perdão, pessoal. Crime de violência contra a mulher, hoje no Brasil, ele é considerado um crime, uma ação penal incondicionada. O que significa isso? Significa que se a pessoa, se a mulher, ela é agredida e ela vai até a delegacia para denunciar, a partir do momento em que ela faz a denúncia de violência doméstica, ela não pode, no dia seguinte, ir à delegacia e dizer, eu quero retirar a queixa, o famoso retirar a queixa. A partir do momento em que ela denuncia o seu companheiro, esse processo será investigado, será instaurado um inquérito, serão verificadas as condições, ainda que ela, no dia seguinte, venha dizer que não quer mais. E por que isso aconteceu? Porque durante muitos anos,
as mulheres denunciavam e por conta do ciclo da violência, né, que a gente viu ali, o ciclo da violência, os maridos, os companheiros, chegavam ali naquele ciclo do arrependimento, se mostravam arrependidos num dia e elas ficavam sentidas, ficavam com pena, iam lá e retiravam a denúncia, retiravam a queixa. Mas isso acabou. A partir do momento em que a pessoa denuncia ou que alguém presencia uma cena de violência e denuncia, esse crime será investigado, ainda que a vítima não queira mais ou tenha desistido daquele processo, né? Antes de virar processo, é um inquérito policial, tá? Então, essa é a observação final, que eu acabei até me esquecendo, mas é uma informação relevante, porque a gente sabe, né, que isso acontece, e justamente porque isso acontece que houve essa alteração aí legislativa em relação a isso. Beleza? Fechando as nossas questões de violência doméstica, fechando as questões que envolvem os direitos humanos do idoso, né, tendo como bússola o Estatuto do Idoso e também a política nacional do idoso. Ela é muito bacana para vocês entenderem, né? É a lei, se eu não me engano, é a Lei 8.842, a política nacional do idoso, tá? Se eu não estou enganada, é esse número aí. Mas se vocês digitarem política nacional do idoso no Google, vocês conseguirão achar, conseguirão entender aí sobre essa política importantíssima para trazer uma aplicabilidade justamente para as normativas que estão ali no Estatuto, tá? Então, as políticas nacionais, as políticas públicas, elas servem exatamente para trazer essa maior aplicabilidade para as leis, tá bom? Bom, então, dito isso, né, encerramos aqui os nossos pontos principais que haviam ficado em aberto e que eu deixei propositalmente em aberto na última aula para que a gente trouxesse essa discussão de violência contra a mulher para o Dia da Mulher. Porque eu sabia que aqui a gente teria lugar de fala e conseguiria ter discussões muito bacanas. Mas fechando agora esse primeiro momento da aula, vamos passar a um questionamento para a gente entrar no segundo momento e momento final da nossa aula. E esse assunto ele é importantíssimo para a atuação profissional de vocês, que é a seguridade social. Quando a gente fala de seguridade social, né, quando a gente traz esse tema para discussão, nós estamos falando sobre esse conjunto integrado, esse conjunto unido de ações, de iniciativas do poder público em conjunto com a sociedade. Mas para quê, professora? Para que são feitas essas ações, essas iniciativas, quando a gente fala de seguridade social? Quando a gente fala de seguridade social, nós falamos e temos como objetivo assegurar os direitos que são relativos à saúde, à previdência social e à assistência social. Essa construção, essa tríade que traz o conceito de seguridade social, ela está tipificado na nossa Constituição Federal. Então, ali no nosso artigo 194, nós temos a seguinte construção: conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, quando a gente fala de seguridade social, nós falamos, sim, desses três pontos: direito à saúde, seguridade social, direito à saúde, assistência social e previdência social. Então, o pessoal está falando aqui no chat, a Daniele trouxe, né, para a gente aqui o conceito constitucional, né, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações, exatamente, ela trouxe aqui esse conceito que está ali tipificado para a gente no artigo 194. A Natália Dias colocou aqui que é um conjunto de políticas públicas destinadas a garantir a proteção social a toda a população. Sim, por quê? Porque quando a gente fala de seguridade social, nós falamos de leis, nós falamos de políticas públicas, nós falamos de todo esse conjunto aí destinado a essa construção, né? A Giovana colocou aqui que o tripé da seguridade social seria a saúde, assistência social e a previdência social. Perfeito, exatamente isso.
Então, aqui agora a gente vai conversar sobre dois braços ali da Seguridade Social, que é a saúde e a assistência social. A Previdência Social, eu vou deixar para a nossa última aula, porque eu vou destinar uma maior preocupação em relação a ela, vou trazer algumas considerações importantes, tá bom? Então, quando a gente fala de Seguridade Social, nós falamos de alguns princípios que são basilares, que são básicos ali para a garantia da Seguridade Social no Brasil. Então, aqui eu coloquei 4, vocês têm mais princípios ali no livro didático de vocês, mas eu escolhi esses 4 para a gente conversar rapidinho sobre eles. Então, esses princípios, eles são os norteadores, eles são a base para que a Seguridade Social seja aplicada no Brasil, seja aplicada por meio dessa tríade aí de saúde, assistência social e previdência social. Então, quando a gente fala de universalidade na cobertura e no atendimento, né? Essa universalidade da cobertura e do atendimento, perdão, nós falamos de um princípio que faz com que a Seguridade Social garanta a todos esse acesso a serviços, acessos a benefícios, independente de contribuição à Seguridade Social. Então, essa garantia, ela é dada a todo e qualquer cidadão, independente dessa contribuição à Seguridade Social. Como que é feita, por exemplo, essa contribuição? O INSS, né? Quando a gente fala de pagamento de INSS, a gente tem essa garantia de universalidade, trazendo uma contribuição da Seguridade Social. Porém, se uma pessoa não contribui com o INSS, por exemplo, né? Ela também tem direito à saúde. Então, ela tem direito ao atendimento do Sistema Único de Saúde. Ela tem direito a ir num hospital, a ir num UPA, a ir numa UBS, a ter acesso, de fato, ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então, independente dela contribuir ou não para a Seguridade Social, essas garantias são dadas a todo e qualquer brasileiro, ou estrangeiro, ou estrangeiro naturalizado. Tá? Isso está estipulado na nossa Constituição. Claro que quando a gente fala de estrangeiro, a gente fala de estrangeiro residente no Brasil, tá bom? O segundo princípio é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e dos serviços às populações urbanas e rurais. Então, assim, independente da população ser uma população urbana ou ser uma população rural, os direitos serão os mesmos, não deve haver diferença. Os direitos, os benefícios, os serviços, eles são prestados de forma igual, igualitária, justamente para promover essa igualdade. Por quê? Porque todo brasileiro é igual perante a lei. Todo e qualquer brasileiro é igual perante a lei. Isso está na nossa Constituição. Então, a gente tem esse princípio para trazer justamente esse ponto determinante de que tanto a sociedade, quando a gente fala urbana ou rural, ela vai ter os mesmos direitos, tá? Um segundo princípio um terceiro princípio, né? Seria essa equidade na forma de participação no custeio. Então, o que significa isso? Significa que deve se estabelecer, né, que a contribuição para a Seguridade Social, ela precisa ser equivalente e proporcional à capacidade econômica daqueles que contribuem, né? Então, quando a gente fala de Seguridade Social, nós falamos de contribuições que vão variar conforme a capacidade financeira, né, econômica ali dos contribuintes, né? Então, a gente tem ali uma contribuição num teto maior do INSS, num teto menor do INSS, por exemplo, justamente a depender dessa capacidade econômica, tá? Por fim, um outro princípio que eu trouxe é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e dos serviços. E o que significa isso, né? O que significa esse princípio? Significa que deve haver, de fato, essa preocupação e esse caráter democrático de uma gestão organizada do financiamento a essa Seguridade Social.
Então, esse princípio, ele precisa assegurar que os recursos, eles vão ser destinados à sociedade de maneira geral, porém, esses recursos, eles têm uma prioridade de utilização para pagamentos de benefícios, para pagamentos de serviços, antes de outras despesas públicas. Por quê? Porque ele visa garantir, de fato, que muita gente colocou aqui no chat, direito fundamental, direito humano. Ele visa garantir o sustento básico de todo e qualquer brasileiro, tá? Então, a gente tem justamente essa preocupação e essa necessidade dessa caracterização de princípios aí, tá? Então, assim, esses são alguns dos princípios. Nós temos outros princípios, como a diversidade da base de financiamento, que traz também essas questões que envolvem a condição, né, de que essa sustentabilidade financeira deve vir de várias formas diferentes para o Estado. Então, a gente tem contribuições, PIS/COFINS, a gente tem outras contribuições sociais que também visam garantir essa seguridade social, questões vinculadas ao terceiro setor, enfim. A gente tem vários tipos de contribuição, vários tipos de impostos, vários tipos de destinação desses recursos financeiros para o financiamento da Seguridade Social. Porque vocês imaginem se a Seguridade Social tivesse uma porta de entrada para o seu financiamento. Então, se aquilo lá seca, se aquilo lá acabou a Seguridade Social, acabou a segurança, o direito à saúde, assistência social, previdência social, isso tudo se acabaria? Não tem como, né? Então, a gente precisa garantir essa subsistência dessa forma, espalhando as formas de sustentabilidade da Seguridade Social. A Ana Carolina colocou aqui, o benefício da prestação continuada é ofertado a pessoas portadoras de deficiência e ou idosos que nunca contribuíram, para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Perfeito, perfeito. O benefício da prestação continuada, ele foi tipificado ali, né? Ele foi colocado na nossa famosa LOAS, que é a bússola de estudo jurídico de vocês, porque a Lei Orgânica da Assistência Social, lá vocês têm essas determinações relacionadas ao benefício da prestação continuada, o famoso BPC, tá? Então, a gente já vai falar sobre ele um pouquinho aí, e brevemente, para finalizar a nossa aula, tá? Bom, então, se a gente sabe que essa tríade é dividida em saúde, assistência social e previdência social, o que se entende por saúde, né? O que a gente tem aqui entendido como saúde para a Seguridade Social? Então, a saúde, ela justamente vai vir como essa política estatal que está inerente, né, à prevenção e ao tratamento desses males, dessas doenças que vão atingir a pessoa humana de maneira geral, mas aqui a gente fala dos brasileiros. Então, há necessidade de haver políticas sociais, políticas econômicas, para uma diminuição de riscos, de doenças, e aqui a gente fala, por exemplo, de políticas como essas políticas que estão sendo utilizadas agora, políticas públicas envolvendo questões vinculadas à prevenção à dengue, né? A gente sabe que a dengue, ela está num surto pandêmico até em alguns locais. Então, a gente tem essa preocupação, por exemplo, voltada dentro da esfera da saúde, quando a gente fala de seguridade social, tá? Já quando a gente fala de assistência social para a seguridade social, nós falamos desse conjunto de princípios, de regras e de instituições que são destinadas a estabelecer uma política social àqueles hipossuficientes, aqueles que estão realmente em situação de vulnerabilidade social. Então, por meio de atividades particulares, de atividades estatais, eles têm essa busca, né, de uma contribuição para que haja esse fomento desse braço aí da nossa Seguridade Social. Vocês, assistentes sociais, né, podem dizer melhor que eu até, porque vocês vivem isso, vocês sabem, de fato, na prática, como esse braço de atuação da Seguridade Social, ele vai funcionar, tá? Então, a gente tem essas questões. E, assim, para finalizar nossa aula, prof, já estou terminando aqui,
eu trouxe para vocês essa Lei 8.742, de 1993, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, essa lei, ela trata justamente dessa regulamentação da assistência social como um dos componentes para a Seguridade Social. Então, ela tem justamente, juntamente ali com a saúde, com a previdência social, o objetivo de estabelecer princípios, de estabelecer objetivos, de estabelecer as diretrizes, de estabelecer uma forma realmente de organização para assistência social, para trazer ali formas de aplicação dos direitos do cidadão, trazer formas de atuação, né? Quando a gente fala de dever do Estado, de fomentar, assim, essas questões vinculadas às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, independente da contribuição à Seguridade Social. Por quê? Porque a gente tem o princípio que eu conversei com vocês ali em cima. Então, essa lei, acredito que vocês, atuando, né, como assistentes sociais, ou aqueles que buscam essa formação para passar a atuar, essa lei eu acho que é uma das leis norteadoras aí da atuação profissional do assistente social, né, prof? Eu acho que ela é uma lei, assim, que traz justamente esses aspectos vinculados aos objetivos, aos princípios, às questões dos benefícios, né? Então, é aqui que a gente tem aspectos vinculados a esse benefício que vocês comentaram no chat, o benefício da prestação continuada, para garantir esse salário mínimo, né? Mesmo que não haja essa contribuição, desde que se cumpra requisitos específicos. Além disso, a gente tem formas de organização, de gestão, quando a gente fala de assistente social, de assistência social, perdão. Então, assim, é uma lei extremamente importante. Então, assim, para finalizar nossa aula, eu vou deixar vocês com 2 tarefas de casa. Eu quero que vocês leiam, né, assim, como uma forma de conhecer mesmo essa lei, essa LOAS, que é a lei orgânica da assistência social, e a Lei Maria da Penha. Então, leiam essas 2 leis, que vocês vão entender muito melhor o que eu estou falando, vocês vão ver que o que a gente conversou aqui, a gente consegue falar na prática, tá? Bom, para fechar, então, deixo aqui a minha pílula do direito, que eu sempre fecho minha aula com ela, e eu deixo para vocês o link da LOAS anotado. É um link que trata especificamente traz, né, a lei em si, mas traz a lei de uma forma comentada. Então, talvez seja mais prático para vocês, tá? Então, a gente tem ali essa diquinha final da nossa aula, justamente para que vocês cumpram o dever de casa. Então, eu dou o dever de casa e eu facilito o dever de casa, porque não dá só para dar o dever. Eu tenho que ajudar, sabe? Meu coração não aguenta e eu tenho que ajudar eles, tá? Então, fechando, então, deixo uma frase de uma mulher que marcou história aí, aqui, nesse caso, né, marcou história na moda, que é a Coco Chanel, que diz o seguinte: o sucesso